Alô, galera goiana, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. A Federação Goiana de Futebol, juntamente com os 12 clubes participantes do Campeonato Goiano de 2023, divulgaram nesta segunda-feira, após uma reunião, que é o Conselho Arbitral, a fórmula de disputa para o Campeonato Goiano da próxima temporada. E há novidades em relação às duas últimas temporadas. Eu vou apresentar para vocês neste vídeo qual é a fórmula de disputa e também trazer a minha opinião sobre ela. Logo depois da vinheta de abertura, eu trago os detalhes. Eu estou aqui no Futebol 62 e com muita alegria recebo a sua visita. Seja bem-vindo ao canal. Deixe aí aquele like da confiança para fortalecer o nosso trabalho. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever. Caso queira, comente, compartilhe essa publicação. Dessa forma você ajuda a fortalecer este espaço que é totalmente dedicado ao futebol goiano. Quem está conosco nesta missão, se você é aí, da região norte de Goiânia ou de outra região e queira conhecer, a loja da Lutei Magazine, ali na Avenida Ubaldina Naves de Brito, bem pertinho do Centro Comunitário do Jardim Balneário Meia Ponte. Lá você encontra moda em geral, cama, mesa e banho, papelaria, bijuterias, calçados, tudo isso com excelentes preços e ótimas condições de pagamento. Lutei Magazine, uma grande parceira aqui do Futebol 62. Você encontra a Lutei Magazine no Instagram, no @Lutei Magazine, como está aí no banner, ou também no WhatsApp, 99402-7562. Vá lá ou mande uma mensagem que a Janete e a Wanda vão te tratar muito bem lá na Lutei Magazine. Bom, a fórmula de disputa do Campeonato Goiano mudou. Recordando a do ano passado, ela tinha nas duas últimas temporadas, eram dois grupos de 6 times que jogavam entre si dentro dos grupos em turno e retorno, classificava os 4 primeiros colocados e o último era rebaixado. Depois tinham as fases quartas de final, semifinal e final. O que mudou agora foi a primeira fase da competição. Ao invés de ser dois grupos que jogam dentro dos grupos em ida e volta, nós teremos apenas um grupo. Vou até trazer um banner aqui para vocês, para a gente observar essa forma. Mas antes, até trazer para vocês quem são os participantes desse campeonato goiano, para a gente recordar. Anápolis, Aparecidense, Atlético, Craque, Goianésia, Goiânia, Goiás, Grêmio Anápolis, Inhumas, Iporá, Morrinhos e Vila Nova. E estes são os 12 participantes do Campeonato Goiano de 2023. Lembrando que o Inhumas e o Goiânia acabaram de serem promovidos, da segunda divisão para a primeira divisão. As duas equipes estão de volta à primeira divisão do futebol goiano. Agora vamos sim conferir a fórmula de disputa. Na primeira fase, turno único, ou seja, 11 jogos, 12 times, 11 jogos. Aqueles que ficaram nas 6 primeiras colocações do ano passado jogam 6 em casa e 5 fora. Classificam-se 8, 8 times, os 8 primeiros colocados classificam para a segunda fase, que é a fase quartas de final. Os dois últimos serão rebaixados para a segunda divisão do Campeonato Goiano. A partir daí, quartas de final, semifinal e final serão sempre disputadas em jogos de ida e volta, com o segundo jogo acontecendo na casa da equipe que tiver a melhor campanha. Então, esta é a fórmula de disputa para o Campeonato Goiano de 2023. Ela corrige um problema que tivemos nessas duas últimas temporadas, que é aquela possibilidade de times não se enfrentarem na competição. Por exemplo, Goiás e Vila Nova não jogaram este ano nem no Campeonato Goiano, nem em nenhuma outra competição. Então isso está eliminado para o ano que vem. Todas as equipes do Goianão vão se enfrentar neste turno único. Mas e a fórmula? Ela tem este reparo, que eu penso que é importante, mas na essência ela não muda. Ela segue investindo muito tempo em uma fase que tem pouco valor, que é a primeira fase. E por que tem pouco valor?
Os grandes times sabem que estarão classificados, então eles não precisam forçar essa primeira fase. Talvez jogue um jogo ou outro, com um pouco mais de empenho, mas eles sabem que estarão entre os 8. Então, você investe aí quase 2/3, porque 11 das 17 datas serão usadas, vamos dizer assim, nessa primeira fase. Então, você usa quase 2/3 da competição, onde a emoção não está na parte de cima da tabela. Ela está, pelo contrário, na parte de baixo, onde as equipes lutam contra o rebaixamento ou lutam pelas últimas vagas na classificação. Então, eu penso que a emoção do campeonato precisava estar em cima e não embaixo. Até poderia estar embaixo também, mas especialmente que estivesse em cima. Eu venho defendendo há algum tempo que o Campeonato Goiano adote a fórmula de pontos corridos. Até já conversei com o André Pita sobre isso, em entrevista aqui ao próprio canal Futebol 62, mas ele salientou que os times do interior não topam. Só que eu acho que essa é uma questão que pode ser de sobrevivência para o estadual. Os campeonatos estaduais, de um modo geral, não só o goiano, vêm sendo bastante bombardeados ao longo dos últimos anos. Muita gente sonha em acabar com o estadual, pôr o Brasileirão ali para ser disputado de fevereiro até dezembro, até final de novembro. Então, se você não reagir a isso, daqui a pouco os estaduais acabam mesmo. Ou não acabam, mas as equipes mais relevantes do estado jogam com time reserva, com time sub-23, com time sub-20, não dando importância à competição, o que provocaria também um grande esvaziamento do campeonato estadual. Então, por isso que eu venho defendendo a questão de pontos corridos. Corre o risco de alguém se disparar e matar o campeonato? Corre. Sempre há esse risco. Mas você faz com que todos os jogos tenham valor, desde a primeira fase. Se o time deixa o rival abrir 6, 7 pontos, sabe que dificilmente vai pegar. Então tem que correr atrás, tem que lutar, tem que jogar. Então eu adotaria a fórmula com 10 times apenas, reduziria de 12 para 10 e a fórmula de pontos corridos, que utilizaria 18 vagas, 18 datas ao invés de 17, como é hoje, né? Mas com certeza a Federação Goiana tem moral para conseguir essa data extra junto à federação, a Confederação Brasileira de Futebol. É o que eu penso. Mas você, torcedor, fique à vontade para dar a sua opinião, se você gostou da fórmula, não gostou, gostaria de ver um Goiano de pontos corridos, não gostaria. Fique à vontade para concordar, para discordar. O espaço aqui é sempre muito democrático. Muito obrigado a todos vocês, um grande abraço a todos e até a próxima.